começando mais um Bem Verão aqui na telinha da Unicruz TV. E você já ouviu falar em método abdominal hipopressivo? Não? Então fique ligado que esse é o tema do nosso programa de hoje. Em instantes. No programa de hoje eu vou conversar com a fisioterapeuta Manuele Pimentel. Seja bem-vinda ao programa, Obrigada, Lu. Obrigada pela oportunidade de estar presente hoje aqui. E eu quero começar esse nosso bate-papo te perguntando o que é o método abdominal hipopressivo e quero que tu já me diga também, já emende aí, como é que ele funciona. Então, o método abdominal hipopressivo, mais conhecido como MA, ele é uma técnica que ele vem da linha osteopática, tá? Ele visa o quê? Buscar as neurodivergências. O que são essas neurodivergências? A gente busca posturas estáticas e dinâmicas e respirações dentro desse método, tá? Nas respirações, a gente busca ativar o nosso sistema nervoso simpático. Essa ativação do nosso sistema simpático faz com que o nosso corpo ele fica mais acelerado. A gente busca a nossa hipercapnia, o aumento de CO2 circulante em nosso corpo. Esse aumento circulante em nosso corpo, parece que o nosso corpo está em risco, então faz ativar mais ainda a nossa circulação sanguínea. O método trabalha muito com a questão da respiração e a postura o tempo inteiro, né? Isso, a respiração, ela tem a nossa respiração rítmica e cíclica. A gente sempre fala em inspira, expira e a gente faz também uma apneia para buscar essa hipercapnia que eu expliquei antes. Entra junto a parte da aspiração, mas aí cabe ao fisioterapeuta avaliar se o diafragma é hipertônico ou hipotônico. Porque o que ocorre? A gente busca o ganho da tonicidade muscular, é a ação involuntária do músculo, diferente da força muscular, que é a ação voluntária do músculo. O que a gente quer? Ganhar mais mobilidade em nosso tórax. Que a gente visa o quê? Diminuir as nossas pressões intracavitárias e intratorácicas. Essas pressões que a gente tem dentro do nosso corpo, a gente precisa estar com a nossa tonicidade diafragmática em hipotonia, que a gente consegue mover a nossa caixa torácica. Então, a nossa aspiração, ela só é indicada se caso tem uma hipertonia diafragmática. Porque ela ficou conhecida, a técnica, como a técnica da barriga negativa e todo mundo visa olhar aquelas imagens com uma aspiração, com as costelas abertas. Mas nem todo mundo pode aspirar. Sim. Por que nem todo mundo pode fazer essa aspiração? É passado por uma avaliação, né? Se pode ou se não pode, para ver o diafragma. E essa aspiração a gente só coloca para ganhar essa mobilidade, né? Porém, na aspiração, ocorre um relaxamento do nosso períneo. E a gente não quer um relaxamento do nosso períneo. A gente quer ganho de tonicidade do nosso períneo. Até muitos tratamentos que a gente faz é tratamento de incontinência urinária, tratamento de diástase. Então, bastante gente nos procura também não só pela famosa barriga negativa, e sim por esses outros tratamentos. Eu ia te perguntar isso, porque ele ficou muito conhecido pela questão estética, né? Mas no que se refere à saúde, ele trata várias patologias, né? Sim. A diástase, o pós-parto, né? A própria incontinência urinária. Então, assim, ó, tem outros caminhos que ele ajuda as pessoas. Sim, sim. Ele foi desenvolvido para fazer esse tipo de tratamento. Por exemplo, a gente trabalha com posturas globais, né? E a gente sempre pede um crescimento axial na hora que a gente vai executar a nossa aula. Então, o que esse crescimento faz? Faz com que a gente aumente o nosso espaço vertebral, aumentando essa nossa vascularização, enquanto a gente faz a nossa aula de MA. A parte da diástase, a gente faz também uma avaliação para ver em que nível que está essa diástase. E a gente faz uma avaliação para ver se o nosso abdômen é competente, se é incompetente, que também entra a parte da incontinência urinária. Quando eu falo da ativação, anteriormente, da ativação do sistema simpático, a gente libera na aula do MA o nosso hormônio da dopamina, tá? Esse hormônio, ele faz com que, ativando esse hormônio, faz com que a gente consiga segurar mais urina dentro da nossa bexiga. Então, a gente sempre fala que o MA ele vai muito além
né? Então as pessoas me perguntam, ai Manu, mas eu tenho uma diástase, logo após o parto eu preciso logo voltar ao método. Eu sempre digo para as minhas mamães, calma gente, vamos esperar o período de 3 meses para fazer a nossa avaliação, porque o que ocorre? A diástase é a separação da linha alba do nosso reto do abdominal, ok? Até quando a gente faz uma refeição, ocorre uma diástase para fazer o nosso sistema digestivo funcionar. Quando a mamãe, pós-parto, quer fazer em seguida, a diástase está lá ainda. Sim. Como é uma coisa fisiológica, aos poucos ela vai retornando. Por que o período de 3 meses? Porque como a gente faz a liberação da dopamina, a dopamina ela inibe a produção da prolactina, que é a da amamentação. Claro. Então as mamães ficam meio ariscas, elas pensam assim, poxa, mas eu não vou poder amamentar meu filho, mas eu quero me cuidar. Então a gente sempre fala para esperar o período de 13 meses. Mas Manu, após 3 meses eu vou seguir ainda amamentando. Sim, mas depois desse período de 3 meses, aquela bomba de hormônio do cortisol, aquela emoção, aquela novidade, aquelas noites sem dormir já diminuiu um pouco. Então aquele hormônio do cortisol já diminuiu, então cede essa parte de inibitória da prolactina e daí as mamães podem fazer o método bem tranquilo. E quem que pode praticar? Então, tem alguma contraindicação ou todo mundo? Não, tem contraindicações, sim. As contraindicações são hipertensos, que a gente ainda não conseguiu abrir, mas está tendo vários estudos para o pessoal da hipertensão fazer, mas ainda é contraindicado absolutamente, tá? Por causa das posturas isométricas, por causa desse aumento de vascularização e essa hipercapnia que a gente busca, de aumento de CO2 circulante no sangue, distúrbios vasovagais, antes dos 3 meses, né, de pós-parto. Essas contraindicações, pessoas que têm câncer, a gente pede para guardar 5 anos por causa do sistema linfático. Porque quando a gente está dando a nossa aula, está executando as nossas aulas, o que ocorre? A nossa musculatura, as nossas fáscias musculares, que é o que a gente trabalha, elas se retroalimentam. Então, um exemplo, hérnia de cervical, tá? A hérnia de cervical... Pegou o meu. Eu peguei o teu. A hérnia de cervical, a maioria do pessoal, ele larga muita tensão nessa musculatura de pescoço, nessa musculatura de trapézio, ombro e escápula. Uma pessoa que tem hérnia discal, a gente precisa liberar essa séries muscular, fazer essa desativação de séries musculares com técnicas faciais e daí a gente vai para a nossa aula, para fazer esse trabalho de diminuições de pressões. Porque o que ocorre? A gente está na aula buscando o quê? Diminuir pressões. Claro. Então, se a gente não liberar essas séries musculares, a gente faz com que a nossa face ela se retroalimenta. Então, eu diminuo a pressão intraabdominal, eu aumento a nossa pressão torácica. E assim ela vai jogando essas pressões. Um exemplo que eu sempre falo que quem tem diástase é contraindicado aquele movimento do crush, aquele abdominal, aquela flexão de tronco. Ai, Manu, mas eu nunca mais vou poder fazer. Não, peraí, só um pouquinho. O que ocorre? Uma aspiração também afasta o reto. Quando a gente está fazendo um abdominal de flexão de tronco, faz com que aumenta o espaço da nossa linha alba. E a gente quer o quê? Fechar. Tá? A gente quer ativar esse transverso do abdômen, ativar essa musculatura dorsal, essa musculatura do serrátil, fechando a nossa linha alba. Tá? E tirando a sobrecarga do nosso assoalho pélvico. Então, imagina, eu faço a flexão de tronco, eu prono as minhas vísceras para frente, sobrecarregando ainda mais o meu assoalho pélvico. Nos hipopressivos, a gente faz o quê? A gente puxa para dentro, para cima, reposicionando as nossas vísceras num lugar que nunca era para ter saído. Sim. Mas daí as pessoas perguntam, eu nunca mais vou poder fazer? Não, pode voltar a fazer, porém, depois de executar os exercícios, faz os hipopressivos para fazer esse reposicionamento visceral. Manu, me diz quantas vezes por semana as pessoas podem estar praticando o hipopressivo? Então, o indicado é 2 vezes por semana, de 40 a 45 minutos.
Caso a pessoa não tenha disponibilidade de ir lá no estúdio para fazer esses 2 dias na semana, ela vai uma vez por semana lá no estúdio e a gente orienta sempre ela fazer em casa, tá? Além essa orientação de nós fazer em casa, a aula de 40 minutos, a gente orienta os 5 minutinhos diários, tá? Para a gente fazer uma reprogramação do nosso neocórtex, para o nosso corpo fixar, para ganhar essa tonicidade muscular, para ele fixar essa diminuição de pressões. Porque o que ocorre? Não tem como a gente tirar as pressões da nossa vida diária. Sim. Não tem como a gente ir no super e não carregar uma sacola, ou a gente subir escadas. A gente trabalha com pressões. Não tem como nós tirar da nossa vida as pressões. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir essas nossas pressões intracavitárias, tirar essas pressões do nosso peritônio, tirar essa pressão do nosso períneo, tirar essas pressões do nosso tórax, diminuir essas pressões e fazendo o MA depois de realizar alguma atividade que excede, né? Vamos supor, uma corrida, um ciclismo, sim, um cango jump, que após essas atividades de alto impacto, o que acontece? Eu sempre passo um exemplo segurando uma bexiga. Eu estou segurando uma bexiga e estou caminhando, estou correndo. O que está fazendo com a bexiga? Ela está se movimentando, né? Pulando. Ela está pulando, ela está ali. Então, é isso que acontece internamente. Então, depois, o que a gente faz? Não vamos tirar as nossas atividades que a gente também tanto ama. O MA, ele vem para complementar. Tudo aquilo que a gente não conseguia nas outras técnicas, a gente consegue nele, fazendo essas diminuições de pressões. Uma das coisas que as pessoas não têm muita noção, e eu até falo que não tem noção quando procuram o método, é o quanto ele cansa, né? Porque as pessoas acham, é um troço ali, inspira, expira, suga, né? Tá. E, a apneia. Faz a apneia e as pessoas não têm. E eu falo isso, né, porque eu fiz, né, faço ainda, né, então eu posso falar em causa própria, assim, né? E as pessoas quando começam a fazer cansam bastante. Muito. Eu me lembro, assim, que nas minhas primeiras aulas eu ia pra casa, tomava um banho e ficava tipo nenê, assim, aquele sono profundo, sabe? E isso é uma coisa bem interessante, porque, assim, ó, mostra o quanto o método trabalha, né, porque às vezes as pessoas olham, será que esse exercício, assim, tá mantendo a postura e tá respirando? É só isso. Será que isso trabalha realmente alguma coisa, né? E trabalha muito, muito, né? Muito. Até por causa da questão dessa ativação do nosso sistema nervoso simpático, né? Porque ele faz a liberação da noradrenalina, desse hormônio, ele vem antes da adrenalina. Que a gente vai estar executando as atividades, a gente coloca o nosso corpo em risco, ele está buscando circular mais, ele está ativando esse nosso sistema vascular, sistema linfático, e isso faz com que libera também todos os nossos hormônios como serotonina, endorfina, aquele hormônio de prazer, tanto que no final da aula a gente sai bocejando, né? Que a gente, poxa, cansei mesmo. Porque essas posturas isométricas que a gente faz ou em estática ou dinâmica, elas cansam mesmo, porque a gente fica nas posturas, que nem eu sempre digo, a gente tem que fechar os dedos para fazer as posturas, para nós trabalhar a propriocepção. E quando a gente estende, a gente quer o nosso plexo braquial ativado. Quando a gente faz as posturas assim, a gente quer... Me pergunta assim, por que a mão tem que ser assim? Por que a mão tem que ser assim? E a gente está fazendo as posturas. Nem sei se você sabe, mas eu sei que faz. A gente quer ativar essa musculatura do serrátil. Uma coisa interessante que tem pessoas que não podem fazer a aspiração e não podem ativar essa musculatura. Elas só ficam na postura. Essas pessoas, elas têm um padrão de tórax mais alado, têm as costelas mais abertas. Então, por que a gente vai pedir a ativação do serrátil e o afastamento das costelas para elas ficarem mais aladas ainda? Então, a gente não pede. Por quê? Porque o nosso reto abdominal, ele se insere nas costelas. Então, se a gente ficar dando comando, a gente vai afastar mais ainda. E a gente quer ação involuntária, a gente quer tônus muscular. Para quê? Para fechar esse nosso reto abdominal, diminuindo essas pressões internas. O hipopressivo ficou muito conhecido, né? Começou com aquele boom, Gisele Bündchen, que fazia, né, a barriga negativa e tal, e ele ficou muito conhecido, muito difundido entre as mulheres. Mas vamos desmistificar uma coisa aqui, que os homens também podem fazer o hipopressivo. Podem, uma questão muito importante para a gente quebrar paradigmas, né? Porque as pessoas têm um pré-conceito quanto a isso. Olham porque a maioria das mulheres procuram, porque as mulheres se preocupam mais com a saúde
hoje em dia. Eu tenho hoje, trabalho com homens, sim, principalmente tratamento de hérnia discal, por causa do aumento da vascularização, por causa do aumento do espaço discal quando a gente está realizando as posturas. Também já fiz tratamento de PO de câncer de próstata, já fizemos de escoliose. Então o homem ele está vindo buscar essa técnica, mas pode sim. O que acontece de diferença do homem, né? O homem ele tem menos orifícios que a mulher, né? Então a mulher ela tem propensão a ter uma cistocele, uma retocele, que é um relaxamento dos órgãos perineais ou retal, né? E o homem não. Então por isso que a mulher se preocupa mais, porque ela tem mais propensão a ter uma incontinência urinária, né? Que hoje em dia meninas de 20, 28 anos têm mais incontinência urinária do que alguém de 40. Então, claro que a gente não está falando da parte da terceira idade, mas eu digo por esforço, né? Então, é algo bem mais frequente. Com mais frequência, porque estão tendo mais incontinência urinária por esforço. Então, por isso que elas buscam mais, né? Por essa questão. Mas tem sim, o homem ele é super bem-vindo nesse espaço, nesse mundo do hipopressivo. Até mesmo os fundadores da Europa foi um homem também que trabalha com isso. Aqui no Brasil, quem fundou o método abdominal hipopressivo foi a Janaína Cintas. Ela é paulista e eu tenho a honra de poder trabalhar com ela e sou muito agradecida que ela me passa todo o conhecimento dela aí para nós passar para vocês aí. Sim, e que é bem legal, né, o trabalho dela, porque eu também acompanho, né? Acompanho porque fui tua aluna, né? Sim. Eu queria agora, para a gente encerrar, né, que tu me falasse assim, de forma geral, os benefícios do hipopressivo. E existe uma coisa que as pessoas às vezes confundem um pouco, a questão de praticar uma atividade física um pouco mais pesada e fazer o hipopressivo. Uma coisa não atrapalha a outra, elas se complementam, né? Sim. Eu sempre digo assim, se você quer fazer uma atividade física de alta intensidade, como por exemplo um crossfit, que agora está em alta, por que não? Pode. Por mais que tenha um aumento bem significante da nossa pia, pressão intraabdominal, a gente faz com que não vamos pedir para a pessoa parar de fazer, porque ela ama aquilo. É melhor deixá-la fazendo aquilo que ela ama do que virar uma pessoa sedentária. Sim. Ou alguém que gosta de fazer uma aula de step, um jump, um cango jump, alguma musculação pesada, um treino de hipertrofia. A gente não vai tirar essa atividade física, é importante na vida dela. Então eu sempre digo, o Miley veio para complementar. Depois de executar toda esse aumento de pressão, faz a regularização, normaliza as pressões, mas sempre após. Nunca antes. Né? Então executou a aula, né? Executou a aula de alta intensidade, depois faz os 5 minutinhos para regularizar as pressões. Lembrando que tem que fazer no mínimo 1 a 2 vezes por semana de 40 minutinhos, 45 minutinhos de aula, para ganhar essa tonicidade muscular, para ficar mandando sempre comando para o nosso neocórtex, para fixar o que a gente quer. Tá, para a gente encerrar, vou fazer uma pergunta que todas as mulheres gostam de fazer, mas em quanto tempo eu começo a ver os resultados? E como ficou conhecida como a técnica da barriga negativa, que pode reduzir até 12 centímetros de cintura, que realmente reduz, né? Na primeira aula a gente já vê um resultado, na primeira aula. Só que se ela não seguir fazendo, vai voltar, porque a gente tem as nossas pressões diárias. Então ela precisa seguir fazendo. O nosso cérebro ele demora 12 semanas para reprogramar qualquer tipo de atividade. Então a gente está fazendo uma reprogramação de toda a nossa musculatura, músculo-esquelética, né, que eu digo, porque tem esse trabalho postural. E no nosso sistema também, né, a gente faz toda uma reprogramação. Até eu digo em sistema também, até nosso sistema digestivo, porque ele faz uma massagem nos nossos órgãos, né. Então aumenta, um dos benefícios, complementando a tua resposta, é o evacuar, que tem muitas pessoas que têm problema de prisão de ventre, que têm vergonha de falar, né? Então aumenta toda a vascularização. Respondendo, na primeira aula tu já vai ver um resultado, mas para o programa final a gente pede 3 meses. Isso. E uma coisa que é importante salientar, que hipopressivo é
disciplina e rotina. Exige muita disciplina. Que nem eu digo, a gente escova os dentes todos os dias. Isso se chama o quê? Disciplina, né? Então, que nem eu digo para as minhas alunas, escovou o dente, fez hipopressivo, tá pronto para tomar o café. Não é indicado a gente fazer 3 horas após uma refeição, porque a gente está fazendo nossa digestão do nosso corpo. Então, a gente sempre pede para fazer antes de comer, né? Então, é essa observação. Então, disciplina é tudo na vida, né? Eu sempre digo que a gente que quem tem disciplina tem liberdade em todos os aspectos. É então, verdade. Manu, eu queria agradecer demais a tua participação aqui. Eu acho que foi bem esclarecedor tudo que a gente colocou para o pessoal. E quem tiver curiosidade pode procurar o estúdio. Pode procurar. Passa o endereço pra gente. É Rua Duque de Caxias, 868, no centro fica. E o telefone é 3303-6003, com o DDD 55. Tá, joia. Felicidades pra ti. Obrigada, Lu. O Bem Verão de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê. Tchau, tchau.